E vem conferir uma análise com spoiler de Adão Negro. E chegou nos cinemas o filme Adão Negro, mais novo filme da DC, que tem como protagonista Dwayne Johnson. Mas antes de eu começar essa análise com spoiler, vale destacar que ontem, quando você estiver vendo esse vídeo, um vídeo antes desse, eu fiz uma crítica sem spoiler do filme, onde eu fiz uma análise mais geral sobre o longa, falando sobre o roteiro, falando sobre as atuações, falando o que eu achei de ponto positivo e negativo, e dei uma nota final. Mas lá eu não podia falar sobre várias coisas, porque seriam spoilers do filme. Então eu resolvi gravar esse vídeo, onde eu posso falar de uma forma mais tranquila e falar mais profundamente sobre o filme. Então aqui não vai ter a nota final, vai ter mais uma conclusão, a nota final tá no outro vídeo, e aqui eu vou focar mais em falar dos personagens, para poder entrar mais nos spoilers da minha opinião, do que eu achei de cada um deles. Começando, obviamente, falando do protagonista, o Adão Negro. O Adão Negro, ele é um personagem muito interessante nos quadrinhos, por causa dessa ideia do anti-herói, porque ele tem várias versões nos quadrinhos, algumas que ele é um tirano, algumas que ele é realmente um cara que tem essa ideia de ser um anti-herói. Mas aqui no cinema eles resolveram ir pro lado do anti-herói. E isso era óbvio que ia acontecer, desde a escolha do ator. O Dwayne Johnson não faz vilão. Você pode até ver que ele fez um vilão num filme ou outro, mas é muito difícil ele fazer vilão. E aqui eles tentam trabalhar o personagem de uma forma onde ele vai tendo esse aprendizado dele ao longo do filme de o que é ser um herói, o que ele tem que fazer para proteger aquele povo daquele lugar hoje em dia. E isso tem coisas boas e coisas ruins. O que funciona do personagem da Adão Negro no filme é o carisma do Dwayne Johnson. O Dwayne Johnson é muito carismático, ele consegue mostrar isso em tela. E isso faz com que você facilmente queira gostar do personagem. O problema é que o roteiro desse filme ele não é dos melhores, e com isso tem algumas escolhas que são um pouco questionáveis, como por exemplo a virada dele. A virada do personagem para ele sair de um cara que ele queria simplesmente matar todo mundo para um cara que quer proteger toda uma nação, que é um cara mais que é mais fácil de conversar, é uma virada um pouco rápida, é uma virada um pouco forçada. Dentro do contexto do filme, que era um filme que estava focando muito mais em ação, muito mais nessa parte de vender o filme pela ação e muito menos no roteiro, você acaba aceitando. Mas é uma coisa que acaba me incomodando um pouco, porque você, já que tá vendo um filme do personagem do Adão Negro, você espera que ele tenha mais camadas, você espera que essa virada tenha um grande impacto, você sinta aquilo. E vou ser sincero, você não sente o motivo dele virar, ele ter essa virada total, como ele fala ali. Eles poderiam, já que não teria tantos personagens interessantes humanos no filme, para você acreditar nessa virada, poderiam ter focado mais, por exemplo, na parte da escravidão, que é algo que afeta diretamente o personagem, e pra ser essa virada dele, quer o teu povo dele liberto. Eu acho que isso poderia ser um ponto mais forte, pra ele ter essa virada de querer ser um herói pra aquele lugar, um justiceiro pra aquele lugar, do que realmente o menino e aquela família ser essa virada. Então, pra mim o Adão Negro é um personagem que dentro do filme, ele é um personagem que é legal ver ele em tela, visualmente ele é muito imponente, o The Rock consegue dar um carisma pra ele, mas eu acho que nesse ponto de como foi a virada dele, as camadas que são os personagens, isso que falta. Eu acho que de modo geral é isso que eu vou falar de todos os personagens, porque agora eu vou entrar na Sociedade da Justiça e eu vou ter as mesmas críticas que eu tive ao Adão Negro. O roteiro acaba prejudicando os personagens, que são muito interessantes visualmente falando nisso. A Sociedade da Justiça, quando eles entram no filme, você vê que o tom do filme muda, as coisas ficam mais fluidas, as coisas funcionam melhor. Porque assim como eu falei na minha crítica, o Adão Negro ele é um personagem muito solo nesse filme, e você nem tem um vilão como personagem principal, algo que eu vou falar mais na frente. Então, ficar vendo só ele bater na Intergang não ia ser uma coisa que ia ser super interessante pro filme. Você precisava de mais dinamismo, mais coisa acontecendo. E colocar os personagens da Sociedade da Justiça dentro do filme acaba dando esse dinamismo que o filme precisava. Você dentro da Sociedade da Justiça tem com personagens poderes diferentes, coisas diferentes, que faz com que a cena de ação funcione melhor. E sem contar que tem a cena de ação da Sociedade da Justiça contra o Adão Negro, que acaba sendo bem legal de se ver, funciona bem, a diferença dos poderes, ele lutando contra todos eles. Mas agora vamos entrar em cada um dos personagens da Sociedade da Justiça, entrando pelo Carter Hall, que eu acho que é o personagem que de todos da Sociedade da Justiça é o que tem o melhor, a coisa mais interessante para ser desenvolvido ali. Que ele é um personagem que ele conversa diretamente com o nosso protagonista, o Adão Negro. Porque o Gavião Negro, ele tem a ideia de ser um personagem que ele briga por ser um herói, pelo conceito mais bruto de ser um herói. Que é a ideia de existe o certo pelo certo e o errado pelo errado. Existe o branco e o preto. Não existe um tom de cinza. Dessa forma, o Gavião Negro, ele briga no filme para poder ter essa ideia de a gente precisa pegar os bandidos e levar eles para a justiça. Enquanto o Adão Negro é um cara que acredita que tem que ter justiça pelas próprias mãos. Então, essa dualidade dos dois acaba fazendo com que eles criem conflitos dentro do filme, tendo duas cenas de ação entre eles, inclusive. Uma segunda que eu nem acho das melhores, usa bastante câmera lenta, é uma cena que poderia ser feita de uma forma mais interessante, envolvendo até uma cena menor dentro de um quarto,
Mas tudo bem. Mas o grande, que não é uma das melhores cenas do filme, mas é uma cena de ação, com bastante câmera lenta, inclusive, que inclusive é outro problema do filme, podendo diminuir um pouco a câmera lenta. Mas o Carter Hall, o Gavião Negro, essa discussão dele, junto com o Adão Negro, era pra ser algo mais importante do filme, pro personagem. Trazer uma nova discussão pro longa. Porque aí que vive a discussão do longa. O que é um herói e o que não é um herói na nossa sociedade. Mas, de novo, aí entra o problema que eu já falei mil vezes. O roteiro do filme. O roteiro do filme não consegue desenvolver bem essa ideia. Não consegue trazer mais camada pra essa discussão, que seria algo interessante tanto pra discussão dos dois personagens, pra mudar o conceito de mundo dos dois personagens e principalmente do Adão Negro, que é o nosso protagonista. Então uma discussão praticamente jogada fora aqui. Mas o Gavião Negro é um personagem que é interessante, ver como ele é o líder dentro do filme, um líder mais sério, e visualmente ele tá impecável, é muito legal, como todos os personagens da Sociedade da Justiça têm um visual impecável, eu adorei o visual que deram pra ele, ficou muito realista e muito legal de se ver em tela. Mas como eu falei, é um personagem que ele é legal visualmente, ele é interessante, tem cena de ação que não é nada demais, mas funcionam, mas infelizmente a discussão principal que ele poderia trazer acaba sendo jogado fora. O próximo personagem é o Senhor Destino, talvez o personagem mais conhecido desses quatro. Não, ele não é. Ele junto com o Gavião Negro são os mais conhecidos, acho que do povo de modo geral. Senhor Destino, que é um mago super poderoso da DC, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso, acho que ele é o mais poderoso da DC, se eu não me engano, nos quadrinhos eu digo. No cinema ele poderia ser uma ótima porta de entrada para a área mágica da DC dentro dos cinemas, mas o personagem ele é usado de uma forma clichê aqui, né? Como eu já falei na minha crítica, o Adão Negro é um filme que ele tenta não ousar nada que ele tenta fazer. Em personagens, em história, em trama, em viradas. Ele tenta ser um filme, na parte de roteiro, muito linear, para não ter perigo de se ousar e fazer algo muito ruim. Errar é uma coisa feia. E o Senhor Destino, quando você olha pro personagem, você vê os poderes dele, até você que não conhece ele, você percebe que ele vão usar o Kit como um personagem que ele vai estar lá simplesmente para ser aquele mentor, aquele cara que vai servir para dar aquele conselho para a equipe, o cara mais velho, principalmente o mestre da equipe. E é um conceito interessante, eu acho que poderiam ter usado mais isso, poderiam ter usado mais cenas dele, conversando com todos os personagens do filme, desde o Adão Negro até o Esmaga-Átomo, até a Ciclone e até o Gavião Negro, porque tem bastante cena dele com o Gavião Negro, mas não com o resto do filme. Eu acho que poderiam ter usado mais o Senhor Destino nesse filme como realmente o mestre, como eles venderam que ele seria. Essa ideia dele ser um personagem que ele vai estar dentro do filme, mais para dar conselho pros personagens, abraçar eles e levar eles para um outro caminho. Eu acho que o personagem ele tem ótimas cenas de ação, como eu falei, visualmente perfeito como todos os outros. Eu gostei muito de como eles usam a magia dele ao longo do filme. Não gosto muito que ficam tirando o capacete dele a cada 5 minutos. Faz sentido porque o Pierce Brosnan como ator, ele é um ator conhecidíssimo, ele é um ótimo ator. É muito legal ver ele como o Senhor Destino. Mas é o que eu falei, ele é um personagem interessantíssimo, que tem um potencial para ir mais a fundo e ficar só um superficial. Usam ele simplesmente como um personagem com a seu mestre ali. E no final, pra quem tá no vídeo de spoiler, eu posso falar, ele é um personagem que morre. Eu sinceramente, eu acho que se trabalhasse ele mais como um mestre ao longo do filme, eu sentiria mais a morte dele. Eu não gostei muito da morte dele, por causa que eu sou fã do personagem nos quadrinhos, e porque eu gosto muito do ator, queria ver ele em outros projetos. E ele pode aparecer como uma aura cósmica, beleza. Mas mesmo assim, eu não gostei a morte dele não me impactou, porque já que o filme não tem momento pra respiro, o roteiro não tem tempo pra desenvolver os personagens, acaba que eu não senti nada com a morte dele. Eu acho que se tivessem pelo menos trabalhado ele melhor como mestre, mais cenas dele como um mestre daquele grupo, eu acho que eu sentiria mais a morte dele, algo que eu não senti muito. Passando para os outros dois personagens mais rapidamente, seria primeiro a Ciclone, que é uma personagem que vendem ela como uma personagem super tecnológica, mas eu acho que ela não se desenvolve bem, mas ela dá uma aura mais jovem pro filme, é o que é interessante para trazer um público mais jovem, mas eu acho que não desenvolvem ela tão bem. Eu acho que a participação dela na cena de ação é muito legal ver ela trabalhando na ação, mas eu acho que não usam ela tanto que ela é jogada de lado no filme por muitos momentos. E o mesmo vale pro Esmaga-Átomo, que tá no filme mais para ser um alívio cômico. Um personagem que até conseguem dar um desenvolvimento para ele, colocam o tio dele no filme, que é o Esmaga-Átomo 1, o original, mas mesmo assim só serve como alívio cômico. Você vê que a Ciclone e o Esmaga-Átomo, ele tem até um desenvolvimento, até um romance que tentam criar ali, mas é meio rápido pela forma como eles se conhecem. Eu acho que são dois personagens que não teria como dar mais espaço de filme pra eles, senão ia roubar espaço para outros personagens. Eu senti que isso acabou faltando um pouco de coisa. O desenvolvimento dos personagens é muito por cima nesse ponto. A Ciclone, inclusive, eles poderiam ter desenvolvido mais ela, só com algumas falas, falando mais, por exemplo, do Tornado Vermelho, já é uma coisa que desenvolveria, traria mais camada pra personagem. Eu acho que é um personagem com super potencial, mas que faz muito pouco no filme. E o Esmaga-Átomo também, são dois personagens que têm
um potencial, mas uma virou só uma pessoa, realmente uma secundária para algumas cenas de ação ficarem muito bonitas em tela, e o Esmaga-Átomo só para ser um alívio cômico, porque nem as cenas de ação dele são super empolgantes. A Ciclone tem mais cenas de ação empolgantes, e eu acho interessante. Inclusive, ela é uma personagem que usa uma câmera lenta nela e que eu acho que funcionam muito bem. E agora, saindo da Sociedade da Justiça, a gente entra no vilão do filme, que é o Sabbac. Um vilão que visualmente é muito interessante. Ele me lembra muito um vilão que o Zack Snyder faria. Porque nos quadrinhos ele tem uma aura mais demoníaca e aqui ele tem uma aura mais humanoide misturada com demônio. Esse negócio é interessante. O visual dele eu não acho ruim, mas eu acho que a forma como coloca um vilão no filme é assim um problema. Porque o filme, como de novo, tem que repetir, tá repetitivo, eu sei, mas tem que falar. A falta de roteiro nesse filme acaba atrapalhando todos os personagens em vários pontos, traz coisas interessantes, mas atrapalha em vários pontos, e o Sabbac, que é o vilão, acaba sendo atrapalhado também. Porque a estrutura de roteiro desse filme, ele passa a impressão que o filme tem um começo, meio e fim. E quando o filme vai terminar, quando ele tem um negócio pra ter um primeiro, segundo, terceiro ato, você fala, bom, o filme acabou aqui. Acabou cedo, mas acabou. Mas quando você repara, ainda tem muita coisa de filme pra acontecer. Então aí o filme começa um novo terceiro ato. É como se o filme acabasse quando ele recomeçasse colocando o Sabbac no filme. E o Sabbac é um personagem que ele entra muito no final do filme, não tem como você ter um medo dele, uma ameaça por ele, sentir nada por ele. É um vilão que ele aparece, muita gente nem sabe que ele apareceu no filme, porque ele não apareceu nos trailers, né? Então o Sabbac é o grande vilão do filme. Eu acho que ele é um vilão que poderia ser melhor construído. Até se ele aparecesse como se fosse um vilão principal do Adão Negro 2 como um todo, mostrando a ameaça dele, seria mais interessante. O grande problema de você ter que ter o Sabbac nesse filme é que se você não tem esse vilãozão no final do filme, o filme não tem uma ameaça. Porque para pensar, a Intergang é a grande ameaça do filme. E eles não passam uma grande ameaça. Você sabe que o Adão Negro vai destruir eles. Você sabe que ninguém vai conseguir parar ele. Inclusive o Adão Negro fala isso dentro do filme. Fala, ninguém vai conseguir me parar. Então, esse é um problema do filme, inclusive. Ele não consegue passar uma grande ameaça. O que eu falo é, de novo, o que salva, o que faz esse filme ficar entretido e você não pensar muito nisso é que ele tem cena de ação atrás de cena de ação. E por causa disso você acaba ficando sempre preso no que está acontecendo. Você vai uma cena atrás do outro, uma cena atrás do outro, você não pensa muito e o filme acaba. Se você tiver um tempo pra pensar um pouco, você vai pensar, pô, mas tá faltando um vilão, né? Não tem uma ameaça. É que as cenas de ação são tão boas e tão empolgantes que você acaba ficando preso ali. Mas eu acho que esse é um grande problema do filme. Ele não tem uma ameaça. E um dos motivos é porque o Sabbac só vai aparecer no final do filme e ele é um vilão tão sem tantas vida ali, né, que você não acaba sentindo uma grande coisa por ele. Então esse é sobre os personagens. Eu tenho que falar dos personagens um pouco humanos para poder fechar essa parte de spoiler e depois falar sobre a cena pós-créditos, o que isso pode ser interessante. Porque os vilões humanos, os personagens humanos, eles são, como eu já falei no meu vídeo, desinteressantíssimos. Eles não são interessantes, não são bem desenvolvidos e não dá vontade de ver a história deles. Eu acho que poderiam cortar eles do filme, por quê? Porque eles não trazem nada de novo. Eles não trazem algo que é interessante, bem desenvolvido. Essa premissa já está batida há muito tempo. Eu acho que é algo que eles não poderiam, não precisavam ter perdido tanto tempo ali. Eu acho que poderiam ter tirado muito mais do filme, ainda mais porque no final do longa, quando o Sabbac aparece, ele tentando colocar todo um conflito de pessoa, rei dos mortos, que está saindo os mortos do chão, algo que pra mim não funciona de maneira nenhuma. Não precisava ter isso no filme. É algo que eu acho que é uma cena sem sentido nenhum, que de novo, não te cria impacto, você não fica tenso, você não fica com medo, e inclusive essa cena é tão ruim que ela corta a ação principal, porque é como se você estivesse vendo uma cena de ação muito legal de se ver ali do Adão Negro e a Sociedade da Justiça contra o Sabbac, e do nada corta pros humanos lutando contra aqueles mortos-vivos, que não tem sentido nenhum. Então é uma cena de ação boa e no final uma cena de ação que não é tão boa assim. Então os humanos poderiam ser cortados, esse final, inclusive, poderia ser melhor trabalhado se tivesse um roteiro um pouco melhor. E pra fechar, eu vou falar um pouco da cena pós-créditos, que é uma cena onde aparece a Amanda Waller, aparece o Superman do Henry Cavill, ele aparece, ele fala que ele precisa conversar com o Adão Negro, e é óbvio que você fica empolgado, porque você sabe que pode ter um conflito entre os dois, que é uma cena que provavelmente muita gente quer ver. Inclusive já tá meio confirmado que vai ter tá em produção um filme do Superman 2 com o Henry Cavill. Bom, essa cena mostra que realmente, eu acho que essa cena mostra realmente, primeiro, que o Henry Cavill vai voltar como Superman, foi uma briga pra ele voltar, isso é muito interessante, é legal ver o conflito entre os dois, eu quero ver, obviamente, o Adão Negro junto com o Shazam, porque o Adão Negro é o principal vilão do Shazam, uma hora eles têm que se encontrar no cinema, mas mostra principalmente que, realmente, essa ideia que o The Rock e o Dwayne Johnson deu de que o Adão Negro ia mudar a hierarquia da DC dentro dos cinemas, seria nesse ponto de, a partir de agora, pode aparecer mais gente forte nesse universo. Tanto que, normalmente, você não coloca o Superman de cara pra enfrentar um personagem, mas ele é tão poderoso que o Superman já apareceu. Então eu acho que o ponto de hierarquia que ele quer dizer que vai mudar é que, a partir de agora, personagens cósmicos mais vão aparecer. Tanto que a Amanda Waller menciona, eu posso trazer personagens de outros planetas. A gente sabe que ele tá falando do Superman. Mas, por exemplo, depois do Zack Snyder,
cortes do Zack Snyder, eles apresentaram, por exemplo, o Caçador de Marte, tem os Lanternas Verdes, que também já foram apresentados lá. Tudo isso se passa no mesmo universo. Então, pode ser que a partir daí, realmente é uma mensagem, é um ponto inicial para realmente a DC talvez começar a ir para um lado mais cósmico. Eu acho que esse que pode ser um ponto interessante, que essa cena final trouxe. Um lado mais cósmico de trazer mais personagens cósmicos para a Terra, trazer mais coisas desse lado. Porque o personagem ele tem ali. Então isso que me empolga mais a cena pós-créditos. Primeiro, voltar com o filme do Superman, já passou da hora, não tem como ficar tanto tempo sem um filme do Superman. E segundo, esse ponto de realmente você trazer personagens mais cósmicos, trazer mais essa dinâmica de personagens mágicos e cósmicos, porque com o Senhor Destino você pode trazer personagens mágicos também, como a Zatanna, que seria super interessante. Então, de modo geral, é isso o ponto de spoiler. Eu repito, para fazer uma conclusão rápida, Adão Negro é um filme divertidíssimo. Se você levar sua família para assistir, eu tenho certeza que ela, você, quem estiver com você, ou estiver sozinho, você vai gostar. Vai ser um filme que você vai entrar no cinema, vai comprar uma pipoca, vai comprar um lanche, o que você quiser comprar, você vai assistir, se divertir. O problema é que ele é um filme que ele só tem uma duração ali de filme. Quando você sai dele, não tem tanto o que discutir e você, com poucas horas, já vai ter esquecido de muita coisa do longa. Porque até as ótimas cenas de ação, nenhuma é tão marcante que você fica discutindo. Nossa, você lembra daquela cena? Nem isso tem. São cenas que são bom entretenimento para aquele momento. A única coisa que me incomoda do filme é que ele é um filme bom, ele é um filme que... isso não me incomoda, né? Eu gosto que o filme seja bom, eu gosto que o filme mostre o potencial que ele tem, mas infelizmente o que me incomoda é que ele tinha um potencial para ser melhor. E que tem algumas coisas de roteiro simples que se eles arrumassem ou melhorassem um pouquinho, já deixaria esse filme muito melhor, muito mais marcante. Porque a parte de ação, a parte de entretenimento, você vê ali. E para quem tem interesse, a nota que eu dei pro filme no crítica inicial foi de 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do Adão Negro? O que você achou da volta do Superman? O que você achou da Sociedade da Justiça, do vilão? Comenta tudo o que você achou do filme aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.